Em Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz que Deus mandou Noé construir uma arca e informou aos seus servos sobre a destruição que ele mandaria por meio de um dilúvio a toda aquela sociedade corrompida e pecaminosa. O pecado subiu às narinas de Deus e Deus quer julgar, quer tratar essa situação. Deus manda Noé construir a arca e na arca iria Noé, sua esposa, seus filhos, suas esposas e também os animais. E o restante da sociedade daquela época iriam ser submergidas pelo juízo do dilúvio de Deus. E no capítulo 6, do versículo 6 do livro de Gênesis, Deus disse que se arrependeu de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração. E aqui vem aquela pergunta, afinal de contas, Deus, ele se arrepende ou não se arrepende? Não parece que aqui nós temos uma contradição na Bíblia? Isso aqui é um prato cheio para aqueles que querem tirar a autoridade, a inerrância, a infalibilidade da Bíblia, a palavra de Deus. Aí eles pegam isso aqui, muitos teólogos liberais, e dizem, vejam, a Bíblia está se contradizendo, porque em Gênesis capítulo 6, ela diz que Deus se arrependeu. E lá em Números capítulo 23, a Bíblia diz que Deus não se arrependeu. Como confiar num livro desse? Como crer na palavra de um Deus como este, que ora se arrepende, ora não se arrepende? Se Deus, ele muda, então nós podemos desconstruir tudo que foi construído ao longo da história. Não existe mais verdade absoluta, não existe mais padrão de moralidade absoluto. Agora tudo pode ser relativo, porque se até Deus muda, e a sua palavra até mesmo confirma isso, pois tem contradições, veja quão perniciosos são estes camaradas. Mas você está aqui justamente para aprender e não ser enganado. Eu sei que a revista da Apologética, onde a gente vai aprender a defender a nossa fé, é no próximo trimestre. Mas toda aula tem um ponto inusitado, pelo qual, aprendendo, a gente fortalece as nossas bases. Então vamos entender esse arrependimento aqui, que foi traduzido. É importante dizer que o português não é a língua original pela qual foi escrita a Bíblia. No Antigo Testamento, hebraico com pequenas porções de aramaico, e no Novo Testamento o grego comum, o grego koiné. Então no português é uma tradução que foi feita. Não quero dizer que a tradução é toda errada, que os homens avacalharam com o negócio, não quero dizer nada disso. Mas eu quero dizer que ela pode sim conter erros na tradução, não no texto original. A palavra de Deus não falha, a palavra de Deus é infalível. Mas aonde o homem coloca o seu dedo, ali é possível ter uma falha. Você está entendendo? Para entendermos bem esse negócio de arrependimento, eu chamo a atenção dos irmãos sobre a diferença do arrependimento de Deus para o arrependimento do homem. Diferente do homem, Deus não é culpado de nada. O homem, quando se arrepende, é porque ele é culpado de alguma coisa. Por isso ele se arrependeu, porque ele errou, ele falhou. Deus, ao contrário disso, Deus não erra, Deus não falha. Deus não tem que pedir desculpas e se retratar com ninguém. Deus não tem que pedir perdão. Veja que somente estas definições que a gente está trabalhando agora já clarearam a nossa mente. Não se trata do mesmo arrependimento, do conceito que temos, da definição que temos sobre arrependimento aqui em Gênesis 6. Deus não está arrependido no sentido de pequei, falhei, errei. O arrependimento de Deus, registrado aqui, traduzido assim, nada mais é do que uma expressão que revela a mudança de atitude de Deus com relação a alguém. Deus se arrependeu, nada mais é do que Deus mudou a sua atitude com relação àquela sociedade. Na Bíblia Sagrada, irmãos, existem, na verdade, dois textos que falam que Deus se arrependeu.
O primeiro está aqui em Gênesis capítulo 6 e o segundo está lá no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 15 e o versículo 11. Vamos ver se essa definição que a gente acabou de trazer sobre o arrependimento de Deus se encaixa naquele contexto. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Com base nesse texto, quem foi que errou, pecou, falhou? Foi Deus ou foi Saul? Foi Saul. É por isso que no capítulo 16 começa o texto lá dizendo que Deus rejeitou a Saul. Ou seja, Deus está rejeitando aquele que ele pôs como rei. Logo, Deus está mudando a sua atitude com relação a Saul. Deus se arrependeu. Os irmãos estão compreendendo? Se ficou alguma dúvida com relação a isto, comente abaixo e depois eu vou ter o prazer de ler e argumentar melhor ali com os irmãos para que nenhuma dúvida fique nesse sentido.